Tudo começou há alguns meses atrás. Eu sempre fui um menino curioso. Talvez isso acabou me prejudicando. Eu ia muito bem no colégio, tirava as melhores notas. Eu não tinha muitos amigos por me considerarem um nerd. Eu ficava nas primeiras carteiras da sala. Acompanhando a aula, conhecia todos os meus professores e eu era líder da classe. Entretanto, havia alguns meninos que não gostavam de mim. Sempre ficavam me atazanando. Uma vez, Jorge Henrique, que era líder deles, me jogou em uma lixeira após ter pego a minha merenda. O meu pai se esforçou tanto para fazer aquilo para mim. Eu fiquei possesso de raiva, mas não decidi denunciá-lo, pois ele comentou para mim: "Se eu for parar na diretoria por causa disso, você vai ver só." Eu sempre tive muito medo dele. Ele é 2 anos mais velho do que eu, e certa vez fiquei sabendo que ele cortou a orelha de um dos meninos que morava na rua dele. E também, eu não quero trazer ainda mais problemas para o meu pai. Em casa, moramos apenas meu pai e eu. Infelizmente, eu nunca tive uma mãe, mas não reclamo por isso. Meu pai fez o papel muito bem, ele cuida muito bem de mim. Contudo, eu me sinto um pouco culpado. Afinal, minha mãe acabou partindo após a minha chegada. E às vezes, eu pego meu pai na sala com uma garrafa de uísque ao seu lado, chorando vendo as fotos da minha mãe. Mas ele sempre cuidou de mim e faz isso até hoje. Meu melhor amigo se chama Luiz. Ele sempre está comigo, gosta das mesmas coisas que eu. O nosso maior vício é jogar videogame. Antigamente, nós gostávamos de jogar RPG de mesa. Infelizmente, não tínhamos muitos amigos para participar, então resolvemos partir para o videogame mesmo. Outra coisa que gostamos muito é ler livros, eu adoro. Luiz não gosta tanto quanto eu, mas ele sempre me acompanha. Às vezes, ele mesmo é quem lê os livros para mim, em voz alta. Eu acabei me acostumando com isso. Desde pequeno, o meu pai sempre contou histórias para eu dormir. Eu sinto uma baita falta em ter uma figura materna, mas meu pai se esforça demais. Certa vez, ele chegou a se relacionar com uma outra mulher. Passamos 4 anos juntos, foi incrível. Vi que ela tentou suprir a minha carência, que faltava. Até um certo dia, ela simplesmente abandonaram meu pai e se mudar para o Japão. Os dois brigaram e um dia ela resolveu aceitar a sua promoção de trabalho. Então, somos apenas meu pai e eu. Estava chovendo muito e estávamos chegando próximo ao final de semana. Eu e Luiz demos algumas voltas pela vila, comemos um dogão famoso da cidade e resolvemos ir à livraria que tem próximo da nossa casa. Ao chegar, resolvemos pegar alguns livros de indicação que estava procurando. Infelizmente, nem todos que eu queria estavam disponíveis. Eu não gosto tanto de pegar livros online ou usar o Kindle. Gosto de ter eles comigo. Luiz nunca reclamou também. Maurício, o dono da livraria, pediu para pesquisar um pouco mais, ver se conseguimos achar algo que venhamos a gostar. Luiz, do jeito que era curioso, me falou que tinha um porão ali próximo. Então ele mesmo decidiu esgueirar-se e ir até lá. Ele me trouxe um livro curto com uma capa de couro, um livro bem gasto, mas acabei me interessando por ele. E como gosto de ouvir a leitura em voz alta, pois é, uma mania que acabei criando desde pequeno. Resolvemos perguntar se estava disponível para venda. O livro não tinha um nome, mas parecia que era feito com um couro de jacaré. Achei bem estranho e interessante ao mesmo tempo. Maurício acabou não se importando tanto assim com o livro e acabou nos fazendo uma pechincha. Sentamos em uma praça ali próximo e resolvemos ler o livro. A escrita era bem gasta, mas dava para ler. Era uma história de uma mulher que vivia com seus filhos e seu marido em um vilarejo. Na história dizia que eles eram bastante amados no vilarejo e a mulher era uma curandeira. Eu comecei a ler e gostar. A moça fazia tudo pelo vilarejo e ainda cuidava dos seus filhos. Certa vez, os seus filhos gêmeos Átila e Taulan resolveram ir na floresta com a filha do líder do vilarejo. Eles aprontaram tanto na floresta que depois de horas a menina voltou com uma febre terrível. Os gêmeos até tentaram ajudar, mas foi em vão. A mulher cuidou da garota o máximo possível, mas o vilarejo ficou possesso de raiva pela situação, dizendo que a culpa era dos meninos. Mas eles o tempo todo falaram que ela que acabou causando isso, no momento em que resolveu pegar um sapo estranho e pôr na sua boca. Eles até tentaram evitar, mas a menina fez questão de fazer isso. Infelizmente, com tamanha revolta, eles pegaram os 2 meninos e jogaram de cima de um penhasco enorme. Sua mãe ficou possessa com aquilo que aconteceu, e ela prometeu antes de partir que iria se vingar.
Depois de alguns dias, crianças acabaram desaparecendo pelo vilarejo. As pessoas começaram a se perguntar se essa seria a tal vingança da mulher. Um dia, encontraram em uma mata restos e partes de um dos filhos de um casal que moravam no vilarejo também. Então todos eles pegaram tochas e foram atrás da curandeira, gritando e dizendo que ela estava comendo seus filhos. Ela, sem dizer nada, foi levada até uma fogueira e queimada viva. Ela não gritou, não esperneou, apenas ficou com um olhar sério para todos. Seu marido apareceu chorando e na sequência dizendo que aqueles sumiços não era culpa dela, e provou que havia um lobo que estava rondando a região e matando e devorando as crianças. Ele conseguiu caçá-lo e provar a inocência da sua mulher. A curandeira acabou perdoando o ato que foi feito pelos seus filhos. Ela não buscou vingança, ela só queria ser uma mãe. Ela continuou cuidando de alguns moradores do vilarejo, mas mesmo assim, por fala e comentários de outras pessoas a julgando, ela foi taxada como uma bruxa e foi queimada viva. Só que desta vez, o seu marido estava com um ódio mortal. Ele pegou seu machado e massacrou a todos na cidade. Homens e mulheres, crianças, todos eram mortos pelo homem. E no final, ele pegou o resto do corpo que sobrou da sua mulher e se jogou no penhasco. Após isso, anos foram passando e às vezes apareciam casos de crianças desaparecidas, encontradas devoradas na floresta. Todos ainda diziam que era o conto da curandeira. Outros simplesmente contavam com o risco de ter lobos ainda pela região. Ninguém nunca vai saber o que houve de fato. Após eu e Luiz ouvir toda a leitura, achamos meio assustador, um livro bizarro. Mas eu lá no fundo fiquei com dó da curandeira. Ela era apenas uma mulher que fazia o bem, a fim de proteger os seus filhos. Uma mãe que eu gostaria muito de ter. Fiquei com aquilo na minha cabeça por algum motivo. Luiz resolveu ficar com o livro e disse que iria usá-lo para ler depois, em um momento que estivéssemos juntos, reunidos com a família para contar contos de terror. Ao chegar em casa, vi meu pai preparando o jantar. Dei um abraço nele e depois eu fui me deitar. Eu fiquei pensando muito na situação da curandeira da história e acabei sonhando com ela. No sonho, ela vinha até mim, contava histórias para eu dormir, do jeito que eu tanto imaginava que a minha mãe o faria. Não que eu não goste desses momentos com meu pai, mas realmente, naquele sonho, eu vi que ter uma mãe seria realmente muito bom. Qual história você quer que eu conte para você hoje? Acordei no dia seguinte com um sentimento bom após ter aquele sonho. Notei que havia uma marca na tranca, como se alguém estivesse observando de fora para dentro. Entretanto, minha casa é bem alta, eu moro no 3º andar. Peguei minhas coisas e fui para o colégio. Meu pai havia feito a minha comida e me encontrei com Luiz na frente do portão. O dia estava normal. Até novamente Jorge Henrique veio atrapalhar o meu dia. Desta vez, ele abaixou minhas calças na frente do colégio inteiro. Até Melissa, a garota que eu gostava, estava vendo. Infelizmente, eu não estava com uma cueca favorável no dia. Isso causou muitas risadas, e eu saí dali correndo com uma puta vergonha. Chegando em casa, deixei minha cueca rasgada no lixo e fui tomar um banho. Meu celular estava com problemas em casa, por algum motivo com algum tipo de interferência. Então, eu resolvi ir dormir cedo. Estava um pouco chateado. Quem é Jorge Henrique? Acordei num pulo, assustado às 3 horas da manhã, após ouvir uma voz alta e aterrorizante. E ao olhar na janela do meu quarto, eu consegui ver algo no qual meus olhos não estavam a acreditar. Comecei a tremer, eu até urinei nas calças e na cama. Foi automático, eu não consegui segurar. Em minha janela, havia uma mulher flutuando, às vezes ela ficava de bruços e às vezes ela ficava deitada com a barriga para cima. Mas o pior de tudo era ver ela flutuando. Ela tinha uma aparência estranha, ela era enorme, com cerca de 4 metros de alturas. Cabelos longos pela metade do rosto, a outra metade com marcas de queimadura. Quando ela se afastava da janela, dava para ver o tamanho terrível dela. E quando ela chegava próximo à janela tentando soltar um sorriso, seus olhos e boca eram enormes. Ela perguntava para mim quem era Jorge Henrique. Devo ter mencionado o nome dele de tanto ódio enquanto dormia.
Aquela mulher e aquela situação foi tão assustadora que eu acabei desmaiando. No dia seguinte, acordei nas mesmas condições no qual eu fui dormir. Não era um pesadelo. Aquilo realmente aconteceu? A minha janela estava aberta. Não consegui chamar pelo meu pai. Meu celular estava com problemas. Eu cheguei nele e comentei o que aconteceu. E ele falou que deveria ser um belo de um sonho ruim. Mas eu avisei que não era um sonho. Ele disse que iria deixar a janela trancada, como se isso iria adiantar. No colégio, pelo menos eu tive um dia de paz. Jorge Henrique não foi na aula hoje. Então não tive que me preocupar. Pela tarde, os pais de Jorge Henrique ligaram em casa querendo saber se eu havia visto. Meu pai falou que não, e eu jamais seria amigo daquele brutamontes. Até soltei um sorriso em saber que ele estava sumido. Provavelmente ele deve ter se dado mal. Após passar a tarde com meu pai e depois jogar um videogame com o Luiz, eu resolvi ir me deitar na cama. Comentei com o Luiz sobre a minha história e ele disse que provavelmente seria um pesadelo horrível mesmo. Ou uma paralisia do sono junto a um pesadelo. Ele tentou me tranquilizar. Eu estava prestes a ir dormir na sala, mas coloquei na minha cabeça que aquilo não aconteceu. Você não é gostoso. Tem um sabor amargo. Acordei pela madrugada e mais uma vez aquela coisa estava flutuando na frente da janela do meu quarto. Eu fiquei pálido ao ver aquilo, só que dessa vez ela estava tirando partes do corpo de um jovem e comendo enquanto flutuava na frente da janela do meu quarto. Ele estava gritando de dor, um grito ensurdecedor. Sangue jorrava pela janela, o jovem berrava de dores e a criatura tirava pedaços do corpo dele, braços e o comia, se saboreando, tirando cada membro do seu corpo, como se estivesse comendo uma lagosta. Era Jorge Henrique. Eu consegui criar forças e sair dali correndo próximo ao quarto do meu pai. De repente, uma sombra bem forte e escura apareceu na minha frente e acabou me nocauteando. Acordei na minha cama e desta vez meu pai estava comigo. Ele disse que me encontrou no corredor e me levou para a cama. Escrevi mais uma vez a história para ele acreditar em mim, contando cada detalhe que aconteceu no dia anterior. E ele disse que não tinha nada lá, nem mesmo rastros de sangue pelo local. Eu estava ficando maluco? Corri e fui contar para Luiz, e ele disse que o livro que estávamos lendo acabou emprestando para o seu primo, que viajou para outra cidade e iria voltar daqui uma semana. Nossa chance de descobrir algo foi para o brejo. Fomos para a livraria e o rapaz não fazia ideia de onde veio aquele livro. Ele mal lembrava de ter dado um livro para nós. Só fomos adiante com tudo isso, pois Jorge Henrique continuava desaparecido. Ninguém além de mim sabia que ele foi devorado na janela do meu quarto na madrugada. Eu pensei em pedir para o meu pai para dormir na casa de Luiz, mas não queria ver o meu pai sozinho com aquela criatura. Então decidi enfrentá-la, tentar entender o que ela quer de mim. O meu pai ficou com dó de mim e resolveu ir dormir comigo, tentando provar que aquilo era apenas um sonho, algo da minha cabeça. Eu acabei aceitando. Se for realmente algo da minha cabeça, pelo menos o meu pai vai estar comigo. Vou me sentir mais seguro. Então chegou a hora de ir dormir. A janela estava fechada e eu resolvi colocar a cortina grande lá também. O meu pai ficou comigo o tempo todo. Já estava bem tarde e finalmente fiquei em paz. Comecei a acreditar que seria um pesadelo que se estendia. Eu dormi tranquilamente. A mamãe está aqui. Eu vim para te contar uma história ou uma canção de ninar. Acordei em um pulo. Meu pai estava em pé, na frente da minha cama. Ele estava em transe, olhando para a janela. Aquela mulher gigante estava a me observar, dizendo ser a minha mamãe. Eu tentei mover o meu pai, pedi para ele chamar a polícia, mas ele estava paralisado. Notei até que ele estava mijando nas calças de tamanho pavor. A mulher gigante começou a me encarar, depois se virou para o meu pai. Ela observou bem, olhou bem de perto da janela, e então, em um movimento rápido,
quebrou a janela do meu quarto, derrubando a metade da parede com o tamanho das suas mãos, e pegou o meu pai, o arrastando para fora. A última coisa que eu vi foi o seu grito de pavor. Corri e peguei meu celular. Mandei mensagem para Luiz vir me ajudar. E mesmo com aquela interferência, ele conseguiu ver. E mesmo na madrugada, veio correndo até a minha casa. Chegando lá, ele viu um buraco enorme na janela de casa e decidiu que iria ligar para a polícia para me ajudar. Ele tentou ligar, mas não conseguiu de jeito nenhum. Havia algum tipo de interferência ali próximo. Ele pediu para eu ficar quieto, que ele iria até a polícia andando. Ele desceu correndo as escadas e foi para a porta em direção à rua. Ao atravessar, eu vi o seu corpo se partir em pedaços. Luiz simplesmente foi abatido. Havia uma sombra negra segurando um machado enorme na porta da minha casa, como se estivesse tentando impedir que alguém entrasse ou saísse dali. Era o marido da curandeira. E acredito que a interferência nos eletrônicos vinham dele, como um poltergeist. Hoje eu estou aqui, no colo da entidade maligna. Ela me vê como seu filho, talvez por eu ter colocado aquele sentimento de querer ter uma mãe. Ela acabou se aproveitando disso. Ela está me alimentando com as partes que sobraram de Luiz, Jorge, Henrique e do meu pai. Eu tento evitar, mas ela me força a comer. Eu não consigo me soltar. Na porta de casa, a sombra está à espreita, tentando evitar com que eu saia dali. Eu não consigo gritar, afinal, eu sou mudo. Perdi minha voz enquanto criança. Por alguma razão ou motivo, o médico disse que o parto foi bastante delicado. Acabei perdendo a minha voz com cerca de 3 anos de idade. Estou há dias como um refém em minha própria casa. E nem mesmo consigo dizer para ela que... Você não é a minha mamãe. Nana, neném, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça, mamãe foi trabalhar. Boa noite, meu príncipe.